Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. Em um mundo onde as pessoas estão constantemente divididas entre a pressão das atividades profissionais e as exigências da vida pessoal, o estresse e a falta de tempo para cuidar da própria saúde acabam se tornando parte da rotina. A sensação de esgotamento e a dificuldade em equilibrar trabalho, família e cuidar do bem-estar parece uma tarefa impossível. É aí que entra o Health Coach, um profissional dedicado a guiar e apoiar pessoas nessa jornada em busca de uma vida mais equilibrada e saudável. Para falar desse assunto, convidamos a Health Coach Viviane Canziani, que atende pacientes dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Boa noite, Viviane, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre essa profissão que ainda não é muito conhecida no país, mas lá nos Estados Unidos, onde eu moro, é já bastante comum. Vamos falar então de como você chegou nela, porque a Viviane, ela tinha outra formação, atuava em outra profissão. Conta pra gente essa história. Pois é, eu sou advogada de formação, formada aqui na Universidade Estadual de Londrina e advoguei muitos anos. E quando eu morei nos Estados Unidos, já não dessa vez, mas logo quando eu casei, a gente morou 2 anos em Houston. Daí eu fiz meu mestrado em Direito, mestrado internacional. Daí quando a gente voltou, a gente já ficou em São Paulo. Moramos 15 anos lá, que eu advoguei o tempo todo. E daí o Rodrigo, meu marido, que é médico, formado aqui também, foi convidado para trabalhar em Chicago. E daí nós nos mudamos, a família toda, para lá. E, obviamente, o direito é completamente diferente, embora eu tenha o mestrado em Direito Internacional, mas para atuar como advogada, eu precisaria primeiro do visto, que na época eu não tinha, porque eu fui com visto de esposa de trabalhador, então no caso o Rodrigo, e aí eu fiquei de mãos amarradas, inclusive a adaptação de filho e tal. Então eu fiquei sem trabalhar esse tempo e comecei já a ficar preocupada. Eu falei, bom, eu sou muito agitada, né? Você gosta de trabalhar, é Eu isso? gosto de trabalhar. Então eu percebendo que os meninos já estavam bastante bem adaptados, e eu falei, bom, e agora? E uma outra área que eu sempre amei, né, por ser filha de médico, né, de endocrinologista e casada com médico, então sempre estando nessa área, eu comecei a me interessar pela área da saúde. E com um episódio que eu tive de inchar, Marcelo, eu comia e inchava e eu não sabia o que era, mas inchar preocupante, inchar assim, de ficar com o olho inchado, os braços inchados, o estômago, e a minha preocupação era que fosse alérgico e um dia eu fosse parar no hospital, enfim, fechar a glote, não sei, a gente sempre acaba, né? Os médicos não descobriam. E daí não descobriam, fazia vários exames, vários testes, e aí eu comecei a estudar por conta própria também, porque a preocupação era grande e comecei a estudar. E aí eu comecei a me apaixonar pelo tema, e daí eu falei, gente, acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu migrei já nos Estados Unidos, fiz um curso de Health Coach, que daí agora eu já vou explicar para você a diferença do Health Coach para o nutricionista lá nos Estados Unidos. E apaixonada, estudando, amei, né? Quanto mais eu estudo, mais eu gosto. E daí hoje eu já trabalho na área, inclusive vim para o Brasil agora dessa vez, por um motivo super especial, que é aniversário da minha mãe, né? Que foi ontem. Mas antes eu dei uma paradinha em São Paulo para ficar num congresso que é o maior do mundo em nutrição funcional. Ah, tá. Feito aqui, nosso, brasileiro. Onde surgiu essa, vamos chamar de profissão, Health Coach? Pois é, então deixa eu explicar, é justamente isso. Nos Estados Unidos, quem faz a graduação de nutrição, ele é chamado de dietitian. Ele não é nutrition, tipo, não existe essa profissão lá. É o dietitian ou health coach. Então, e aqui no Brasil não, o nutricionista faz as duas coisas. Então, o dietitian, geralmente, ele vai trabalhar dentro de hospital, em clínicas, porque ele vai tratar doença. Então, ele vai tratar quem está com diabetes, quem tem câncer. Então, é uma coisa muito mais aprofundada e literalmente ligada a problemas de saúde. O Health Coach, que é o que eu faço, ele trata saúde, que eu brinco, eu falo que eu tô com a melhor parte. Porque é justamente o estilo de vida saudável, a prevenção. Então, é essa a diferença que a gente não tem aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos isso é mais dividido.
Como é que é a formação? Você tem que estudar, então conta pra gente. Tem que estudar, e tem que estudar bastante. Eu fiz a formação no IIN, que é o Institute of Integrative Nutrition, de Nova York, que é o pioneiro no curso de Health Coach no país e no mundo. E é o mais tradicional, enfim, é um curso maravilhoso que faz assim, ó, abre um leque de possibilidades. E aí, justamente por eu ter me encantado com o curso e estar trabalhando, o que eu fiz? Eu tenho um perfil um pouquinho mais acadêmico, Marcelo, sabe? Eu gosto de estudar. Então, concomitantemente, eu estou fazendo nutrição aqui no Brasil. Então, eu faço online, né? É o sistema EAD à distância, mas eu também venho fazer provas aqui, algumas coisas que não dá para ser tudo, não é 100% online. Então, eu venho para São Paulo para poder cumprir com a carga horária necessária. Qual seria a tradução de Health Coach? Certinho? Literal ou não? Ou vocês traduzem de outro? Ou não tem tradução para o Brasil? Então, na verdade, é muito engraçado, porque não tem uma tradução literal para isso, mas seria um coach de saúde. Seria alguém que nos orienta em relação a estilo de vida saudável e saúde. Já além dos Estados Unidos, está sendo espalhado pelo mundo? Está se espalhando pelo mundo e no mundo ele acaba tendo uma nomenclatura um pouco diferente. E o que acontece? Aqui no Brasil, às vezes a gente tem, né, a coach ficou meio, né, meio mal visto, assim, de alguma forma, porque meio que generalizou, foi um termo meio mal usado. Mas nos Estados Unidos não, a gente usa isso até com bastante orgulho. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou health coach, que o trabalho que a gente faz é sensacional, realmente muda a vida de uma pessoa e de todos que vivem junto, né? Porque não só da pessoa, mas influencia, acaba resvalando no parceiro, nos filhos, na família como um todo e nos amigos. Então, eu realmente tenho muito orgulho de dizer que eu sou health coach. Mas, então é isso, eu acho que a gente tem que trazer isso para o Brasil e mudar um pouco esse paradigma, porque é uma profissão super séria, uma profissão extremamente importante. E geralmente o curso ele dura 1 ano, então ele é mais rápido do que a graduação em nutrição. Ele não é tão aprofundado na nutrição, porque o Health Coach ele é genérico. Então você trabalha 3 pilares fundamentais. Que são? Que são a espiritualidade, a parte emocional e a parte física. Então corpo, mente e espírito, que a gente está acostumado a dizer. Só falando disso, dessa questão do Brasil, como vocês pretendem trazer para cá? Você está envolvida nisso, trazer para o Brasil essa ideia de ter um curso que forme Health Coach aqui? Então, Marcelo, eu estou te contando isso em primeira mão, porque a gente teve a última conversa agora nesse congresso, que é o 25º Congresso da VP Nutrição Funcional, que acontece há 25 anos e é o maior do mundo, que a gente tem muito orgulho de dizer isso, que aqui no nosso país são mais de 2.500 pessoas, é uma loucura o congresso. E daí eu fechei uma parceria com eles para trazer o curso aqui para o Brasil, e não só para o Brasil, mas para todos os brasileiros que moram, inclusive, fora, moram em outros países. Então, que é uma possibilidade de ter uma nova profissão, de fazer uma transição de carreira para essas pessoas que foram morar no exterior e às vezes não podem validar seus diplomas e querem trabalhar. E também para os próprios nutricionistas, as pessoas em geral, que querem ter um conhecimento abrangente de estilo de vida saudável e longevidade. E você vai trazer, a sua ideia é trazer nos mesmos moldes, 1 ano de formação? Exatamente, porque a gente quer fazer uma formação compacta justamente pela necessidade premente que nós sentimos de termos profissionais atuando na área e que façam essa mudança de estilo de vida o mais rápido possível, não só nele próprio, como nas pessoas com as quais ele convive. Porque as doenças crônicas, né, Marcelo? Câncer, enfim, diabetes, os problemas de coração, eles têm subido, né, numa escala preocupante e constante de subida. E a gente sabe que isso tem muito, extremamente a ver com o estilo de vida. Então, a gente precisa formar pessoas e nos informarmos e formarmos pessoas para que a gente possa segurar e até mesmo reverter essa curva. E falando do mercado onde já existe esse profissional, que é os Estados Unidos, o mercado é bom? O mercado é crescente lá? Oxe, o mercado é extremamente crescente.
tem trabalho para todo mundo. E o mais bacana disso tudo é que você ganha ferramentas, Marcelo, de coach, que as ferramentas são excelentes, né? Super consagradas, que é a entrevista motivacional, são ferramentas, né? A psicologia positiva, que você agrega isso tudo de conhecimento para trabalhar com outra pessoa. Mas faz parte da formação, então? Faz parte da formação. Olha, não é um negócio extremamente só técnico. Nem um pouco técnico. Então, esse é o diferencial, esse é o bacana, porque é muito dinâmico. E para você fazer um trabalho bem feito, né, com o paciente, com o cliente, ele precisa atuar. Então, você precisa ter essa técnica, porque é tirando dele, fortalecendo as qualidades dele, é que você vai conseguir que ele realmente faça essa mudança de estilo de vida. Porque senão, Marcelo, seria fácil. Hoje em dia, com todas as informações que a gente tem em redes sociais, que a gente tem por aí, né, só dar um Google ou abrir o Instagram que tem tudo lá. Então, como é que você sabe diferenciar o que é certo, né, separar o joio do trigo? E mais ainda, você sozinho, às vezes você não consegue fazer o que você precisa. Na maioria das vezes, não. Exato, você precisa alguém te orientando nessa caminhada. E é justamente isso que o profissional do Health Coach faz, é te ajudar pelo caminho, te dar a mão e te fazer caminhar para essa mudança, você sair do ponto A para o ponto B e nadar de braçada. É esse o objetivo, que você tenha autonomia depois para seguir a sua vida, tendo feito essa transformação de vida. Viviane, vamos conversar sobre esses pilares. Você já falou que são 3 pilares, não é isso? 3 pilares. Relembra pra gente os 3 então, pilares. Então vamos lá. Corpo, mente e espírito. Certo. Que sem essa integração é muito difícil que a gente consiga de fato ter uma vida saudável. E agora vamos falando um por um. O que você leva em consideração quando você tem lá não sei se você chama de paciente, como é que é a pessoa que contata o Health Coach? Então, é engraçado, né? Porque como é uma relação, né, de um Health Coach com uma pessoa, eu costumava chamar de paciente, até que me chamaram a atenção e me disseram, não, ele é cliente, porque ele tem muita voz ativa. E, de fato, isso é verdade. Então, se a gente considerar que paciente é passivo, certo. Então, eu mudei a nomenclatura e chamo agora os meus antigos pacientes de meus clientes. Começando por aí. Começando por aí, exato. Aliás, antes ainda de falar um pouco de cada pilar, o trabalho é como? É uma consulta? É online? É presencial? Como é que vocês trabalham? Então vamos lá. Como eu estou nos Estados Unidos e hoje em dia acho que todo mundo acabou aderindo, né, ao online, que acaba facilitando e aproximando as pessoas e possibilitando que profissionais que moram fora possam dar esse tipo de assessoria, de trabalhar com outras pessoas em outros continentes, que é o meu caso. A maioria hoje dos meus clientes estão aqui no Brasil, então eu faço online. E assim, geralmente, o trabalho são de 3 a 6 meses e são consultas de 1 hora, né? São conversas de 1 hora e a gente vai trabalhando esses pilares no decorrer desses encontros. E o mais importante é que não é estático, então isso depende muito também do feeling do profissional e de perceber o caminho, quando que esse cliente está pronto para poder mudar de pilar, para poder mudar de fase. Então é uma coisa muito interativa, é uma coisa assim, muito junto do cliente para poder as sessões serem conduzidas. Que isso é parecido com uma consulta com um nutricionista? E o que o que não é? Conta, olha, então vamos lá, vou trazer essa diferença. Bom, primeiro que do nutricionista tradicional é bastante diferente, certo. É muito diferente. Porque o nutricionista, né, o tradicional, ele vai te consultar, saber entender os seus hábitos e vai te passar ali uma dieta, enfim, nem dá para dizer que seja uma dieta, mas uma orientação de alimentação. O Health Coach, ele é muito maior que isso, né? Então, porque ele trabalha também, né, o comer em casa. Eu já vou destrinchar aqui, prometo, um por um. Mas a parte das relações interpessoais, a parte da espiritualidade, a parte da criatividade, do propósito, que é outra palavra que já está muito usada, mas não existe outra palavra melhor para dizer o que é o propósito, que é aquilo que você levanta todo dia, que te impulsiona a levantar todos os dias para poder realizar.
E então ele é muito mais abrangente. Então entra o lado profissional, entra o lado financeiro, que se você não tiver com tudo isso equilibrado, não adianta. Você entende? Uma coisa está totalmente entrelaçada na outra. Então ele é um trabalho de fato de estilo de vida que vai cuidar de todos os pilares do ser humano, que é mente, corpo e espírito. E a nutrição funcional, ela entra um pouquinho nesses pilares também. Mas eu acredito que o diferencial daí para o Health Coach é que ele tem as ferramentas do coaching para poder atuar junto desse cliente. A maioria das pessoas da sociedade atual é sedentária. A maioria, Marcelo. Como é que você faz, especialmente sendo online, como é que você consegue motivar essas pessoas a sair dessa zona aí, do sedentarismo? Bom, daí eu trago incentivos e essa parte do exercício físico, ela é inegociável, Marcelo, inegociável. Porque o exercício físico hoje, a gente tem dados de que ele não atua só na questão de perda de peso, ele atua inclusive absurdamente, de uma maneira muito forte na questão inclusive emocional. Então você não consegue dissociar uma coisa da outra e eu brinco que eu falo, essa parte é inegociável. E quando eu falo em exercício físico, Marcelo... acho que eu quero saber o que é isso. Exato. Você manda para academia? Exato. Não, é uma abordagem muito natural, porque o exercício físico, ele passa por uma caminhada, ele passa... Se você, principalmente nos Estados Unidos, quem mora lá... a gente não tem ajuda como a gente tem aqui, então a gente acaba se virando, tendo que lavar, passar, ajeitar a casa, então isso tudo conta. A gente também não pode ter... A faxina é um exercício físico. Claro que um exercício físico, claro que é. Entendeu, Marcelo? Então a gente precisa desestigmatizar e achar que uma caminhada não conta, porque senão é o que a gente brinca. Que principalmente a gente enfatiza, para não gerar ansiedade, você achar que é tudo inatingível, a gente trabalha com pequenas metas. Então é degrau por degrau. Então para quem está totalmente inativo, você fazer uma caminhada que seja de 10, 15 minutos, você já tem um ganho. E é isso que a gente precisa incentivar, é isso que a gente comemora em cada sessão, todos os ganhos. Porque senão, se você for sair de um ponto A para chegar, a barriga tanquinho, você vai falar, não, eu não vou chegar lá, principalmente na nossa idade, né? Parece um objetivo impossível, né? É isso aí, parece impossível. E agora, em contrapartida, se a gente for trabalhando desse pontinho para aquele pontinho, 15 minutos por dia, daí a gente acrescenta um pouquinho mais e a gente vai caminhando, quando a gente percebe, a gente andou um monte, a gente caminhou um monte. Então, esse o trabalho do Health Coach, é segurar a ansiedade, inclusive, das pessoas. É você ir daqui até ali, depois cumpriu essa meta, dali até ali, e assim por diante. Então, as coisas começam a ser muito mais palatáveis, muito mais críveis e realizáveis. E é isso que é o nosso trabalho. Se não cai naquilo, muita gente se matricula na academia e nunca aparece lá, não é? Porque acha que não... Que não vai chegar, né? Ver todo mundo malhado na academia, né? Fortinho, trincado. A comparação é um problema nesse caso. Marcelo, e eu vou além. Eu acho que um dos fatos, assim, de eu trabalhar tanto é porque as pessoas acho que se identificam. Porque eu não sou essa pessoa malhada, trincada, musculosa. Se Deus quiser, enfim, eu vou chegar lá. Mas eu ainda não tô assim. Então, mas assim, todos os exames de sangue, todos os meus exames absolutamente maravilhosos. E isso foi adquirido com as mudanças de hábitos que eu fiz. Mas ainda eu não cheguei lá de falar, não, nossa, eu tenho ainda tempo, disponibilidade para poder estar formando músculo, mas óbvio que eu quero chegar lá, até por saúde, que é outra coisa que eu vou falar. Não é nem só pela forma física, que claro que isso é bom para todo mundo, mas levando em conta a parte de ganho muscular para o envelhecer saudável. Você falou em exames, o Health Coach também pede exames? Como é que funciona isso? Isso é uma ótima pergunta, Marcelo, porque isso é uma questão fundamental para a gente deixar isso muito claro, que o Health Coach, ele explica para o cliente todos os pilares e, às vezes, ele trabalha em conjunto com o médico ou com o nutricionista, porque cada profissional é um profissional.
Então a gente tem que ter isso muito e a gente aprende isso no curso. Você não invade de jeito a área do nenhum. outro. Não. A gente tem muito respeito pela ética e pela parte legal, né, que estabelece cada profissão. Então a gente, de forma alguma, entra em área médica ou nutricional. O que a gente faz, o que o Health Coach faz é ter uma noção ampla de tudo e ele orienta o cliente e muitas vezes ele trabalha em parceria com o médico e com o nutricionista. E aí ele conversa, olha, eu senti que isso está acontecendo, porque como é um trabalho muito mais até psicológico, ajuda, que você tem uma relação mais estreita e por mais tempo com o cliente, então você tira mais informação do cliente. Ele passa a ter uma relação de confiança mesmo. De extrema confiança. E daí você consegue orientar, inclusive, né, ter essa troca que é excelente com os outros profissionais que estão ajudando, com o médico e com o nutricionista. E há casos, inclusive, de gente que não ia nem no médico, nem isso fazia. Ah, Marcelo, você não faz ideia. Que coisa, você não faz ideia, porque primeiro que o paciente, no caso do médico, ele tem medo, né? Principalmente homem, né? Vamos combinar, todo né? mundo tem medo do médico. E eu brinco que principalmente o homem, a mulher ainda é mais... Aliás, você citou seu pai, o Dr. Severo Canziani, está aqui no cenário, no estúdio da TV CNT, prestigiando a filha, né? Veio junto com a filha, um grande abraço. Seja bem-vindo, Severo. Ai, meu pai endócrino foi minha grande inspiração e a outra é meu marido, né? Então eu falei que eu tô rodeada de bons profissionais. Você não tinha medo de médico, né? Se eu tinha medo de médico? Não, Marcelo, eu tenho medo de ficar doente, acho que é por isso que... Mas então, muitos clientes seus têm medo de ir no médico? Muitos clientes meus têm medo de ir em médico e com essa troca, né, desmistificando, porque assim, às vezes o paciente chega apavorado. Não, eu tenho certeza que se eu for no médico, ele não vai me deixar comer, ele não vai me deixar beber, não vai me deixar fazer isso. E o papel do Health Coach é conduzir tudo isso, mas não o proibir por proibir. Você entende? Então existe toda uma explicação e, de novo, né, é passo a passo. Não existe nada radical, porque tudo que é radical eu acho que dura pouco. Dura pouco. Né? Eu sei. Então o que a gente faz devagar e com constância, a gente vai muito mais longe. Muitas vezes as pessoas vão ao médico, saem de lá e nem falam mais com o médico, né? O Health Coach não atua assim, né? Não é como ele atua, né? Ele está no dia a dia da pessoa, é isso? Não, e muito pelo contrário, ele inclusive faz essa ponte. Então isso é uma área para o profissional de Health Coach trabalhar junto ao médico ou junto ao nutricionista, certo. Porque ele faz essa ponte. Então, às vezes, né, o paciente do médico chega com uma prescrição, né, com 10 coisas, né? Ele olha e fala assim, não, eu vou escolher aqui, ó, no máximo 2 eu vou fazer. Quem já não fez isso, né? De pegar uma prescrição gigante e falar, isso aqui ó, eu não concordo, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vou fazer, né? Quantas e quantas pessoas não fazem isso? E o Health Coach, o que ele faz, né, com uma prescrição médica? Ele vai explicar, muitas vezes, coisa que às vezes o médico não teve tempo, não conseguiu, e com essa troca, né, acho que essa empatia, essa proximidade maior com o cliente do Health Coach, ele vai explicar a importância, o porquê de tudo aquilo e como atingir tudo aquilo. Então, realmente, eu brinco, eu falo que é uma profissão que muda paradigma. E a potência dessa nova profissão, ela é tamanha, porque realmente ela tem as ferramentas para te tirar daqui e te levar para o estilo de vida saudável, te levar para a saúde. Por isso que eu sou tão apaixonada e, enfim. Muita gente acha que mudar de vida é parar de comer glúten e açúcar, certo? É só isso? Quem dera, né? Quem dera fosse só isso. Ou é né? muito mais que isso? É muito mais que isso. É muito mais que isso. Até porque a gente sabe hoje em dia, né, Marcelo, que o estresse, né, que não adianta nada a gente se alimentar bem, a gente fazer exercício e viver extremamente estressado. E a gente tem estudos, né, na Califórnia, que é o estado americano que mais se dedica, né, a comer as atrizes, enfim, todo mundo come plant-based, só planta, come super saudável, se exercitam, Ninguém né? devia morrer lá. Não é? Exato, deveria ser assim, né? E se a gente vê, é uma coisa impressionante, inclusive as pessoas estão adoecendo até muito mais do que nos outros lugares. E por que isso? Tem um fator extremamente importante nessa história toda, que é o estresse. E então, se a gente não trabalha
esse fator que é extremamente importante, pode tirar o cavalo da chuva, pode comer, né, planta e como diz, e fazer exercício que não vai resolver. E o Health Coach trabalha profundamente a questão do estresse. Então, Marcelo, assim, eu vou citar um exemplo, que a gente acha, né, que às vezes é coisa de gente, né, paz e amor, coisa... Então, por exemplo, o grounding, que é o aterramento, que é você colocar o pé no chão, na terra, ou na areia, na grama, acha que é coisa de gente, né, de gente meio alternativa, assim. De hippie. De hippie, exato. Só que não, é comprovadamente que você está fazendo ligação com a terra, com o chão, e isso reequilibra, né? Então reduz estresse, reduz pressão, e são tantos benefícios e que as pessoas nem têm conhecimento, uma coisa tão simples, e que as pessoas acham que não, imagina, isso é coisa de gente alternativa. E não é, isso é ciência pura. Então isso tudo é orientado nas sessões de Health Coach. Então não perca tempo, tá num parque, foi levar o cachorrinho para andar, tira o sapato. Entendeu? Meia horinha caminhando no chão já faz uma grande diferença. Tá na praia, não fica com a perna em cima da espreguiçadeira, deixa a perna na areia, pisa na areia. Dá certo isso. Super certo, ainda mais no mar, né? Então assim, deixa o pé aterrado. Isso faz muita diferença. Então, e daí, lógico, as coisas que a gente já mais ou menos está acostumado, que é a yoga, a meditação. E outra coisa extremamente importante é a respiração, Marcelo. Então, a gente vive acelerado e respirando super curtinho, né? Então, a gente fica o tempo inteiro e sem nos apercebermos de que a gente precisa respirar até o fundo, que nós precisamos encher e oxigenar o organismo. Então, todas essas questões são levantadas. Isso não, de jeito nenhum, é absolutamente científico. E isso nas sessões a gente mostra, a gente traz estudos para a pessoa se sentir, entender que o que ela está fazendo é ciência, que ela não está fazendo nada de coisa alternativa, que é pura ciência. Que hoje em dia a gente tem conhecimento, cada dia mais e mais, estudos robustos de que isso tudo faz diferença. Interessante, hein? É muito interessante, Marcelo. E quando você percebe, hoje, uma das grandes doenças da atualidade é a depressão. Fatalmente, os Health Coaches vão acabar tendo clientes lá que estão em depressão. Eu tenho alguns, precisam Marcelo. mudar. O estilo de vida tem que ser totalmente mudado. Revisto, né? Exato. Então, o que acontece, Marcelo? Essa questão assim, é muito interessante. Então, são dois pontos cruciais. Essa parte emocional, que é tratada, né? A questão do estresse, que a gente precisa aprender a reduzir. E uma questão super importante também é o eixo cérebro-intestino. Então, Marcelo, inclusive agora nesse congresso, isso é muito discutido, porque inclusive a gente tem, né, já muitos estudos fazendo essa ligação de que está tudo interligado. Então, nós somos seres únicos. Eu brinco, né, que a medicina foi se especializando, começaram a cuidar, né, da unha, né, do dedão da mão esquerda, o outro da mão direita e assim por diante. Perfeito, ótimo. Tanto é que a medicina é avançadíssima hoje. A gente consegue resolver muitos problemas. Exato. Mas esqueceram do todo. Então, o que é o Health Coach também? É voltar para o todo, é enxergar o ser humano de forma holística, como um ser humano como um todo. Então, esse caminhar, esse voltar aí um pouquinho, né, para aquele antigo médico de família e entender as necessidades, né, essa escutativa, entender o que o paciente, o que o cliente está sentindo, quais são as necessidades, né, essa troca, essa empatia. Isso é fundamental, porque ninguém mais escuta ninguém, Você Marcelo. ouve bastante. Inclusive, tem uns que não querem falar, não tem isso? Tem sorte que eu falo bastante, não, brincadeira. Não, mas o meu papel, inclusive como Health Coach, é escutar muito mais do que falar. Porque é o cliente, né, eu tendo essa escutativa, é tirar do cliente as necessidades dele. E junto com tudo que ele tem de capacidade, a capacidade está nele, não está em mim. O que eu vou fazer é só tirar e apresentar para ele, olha, você é capaz disso, você fez aquilo. Então, eu nessa escuta, eu vou tirar as fortalezas, né, as virtudes desse paciente e vou trabalhar com elas para a gente cumprir metas, mas metas pequenas. Que são comemoradas, vocês comemoram? Toda meta conquistada. Então, não tem isso de ter briga, de ter puxão de orelha. Muito pelo contrário. Né? São tudo, qualquer
caminho, ele é valorizado. Interessante, né? E aí, claro, o cliente se sente motivado a continuar, porque ele está sendo valorizado, ele está sendo ouvido, porque ninguém... É óbvio que ninguém faz isso de maldade. Eu quero emagrecer, mas eu como eu como doce, como tudo errado, mas óbvio que eu quero emagrecer e ter estilo de vida saudável. Então não é fácil, porque se fosse fácil, a gente sabe qual é o caminho. A gente não precisaria de estímulo, de ninguém nos ajudando nessa caminhada. O som é que tivesse um remedinho, né? Que já... Olha, Marcelo, tem os remedinhos, né, hoje em dia, né, que a gente tem essas injeções. Mas que estão dando muita polêmica e muito problema, né? Estão dando, e eu vou te dizer que se bem administradas e bem indicadas, tá tudo bem. Mas o problema é que as pessoas tomam a injeçãozinha, perdem o apetite, né? E depois que param de tomar a injeçãozinha, o apetite volta em carga dobrada. Então, você emagreceu 10 quilos, quando você para de tomar, você engorda 20. Porque você não aprendeu no caminho. Que você coisa, entende? hein? E isso é tô Isso eu estou acostumada a lidar, né, no meu dia a dia. Então, se você não faz esse caminho, inevitavelmente ou você fica com a injeção para o resto da vida, ou você ganha tudo que você perdeu. Você e a Escola no Estudou entendem que essa profissão é importante para a sociedade, que ela pode fazer a sociedade mudar? Marcelo, eu não tenho dúvida, porque a mudança de vida que eu tive, que hoje eu proporciono para minha família, né, para o Rodrigo, que perdeu 12 quilos, né, meu marido, né, para os meus filhos, essa mudança de estilo de vida que a gente promoveu dentro do nosso núcleo, e hoje eu brinco, né, que eu vim para o aniversário da minha mãe, daí encontrei minha família, daí meus primos, pelo amor de Deus, eu falei, vou conversar, claro que vou. Então, Todo essa consciência, quer exato, Marcelo, ia trazer consciência, porque se você não chama atenção, né, fica tudo bem, né? Tá tudo bem, tem um probleminha aqui de coração, tá tudo bem, tá depressivo, a gente toma um remedinho, tá tudo bem, tá com colesterol alto, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Lógico que ninguém vai morrer por isso se for cuidado, mas tem como melhorar, tem como a gente resolver isso. É possível fazer. Muito possível, absolutamente possível. Viviane Canziani, para entrar em contato com você, quem quiser, inclusive, se tornar um cliente da Viviane Canziani Health Coach, como é que faz? Então vamos lá, tem duas formas mais fáceis. Pelo meu Instagram, que é @VivianeCanzianiPagani, o Viviane com E, o Canziani com I, o Pagani com I também, que rima tudo. E também pelo meu e-mail, que é vivianecpagani@gmail.com. E é aguardar que logo teremos um curso aqui no Brasil. Teremos aqui no Brasil, exatamente. Teremos, olha, esse curso foi feito com muito amor, com muito carinho e com muita profundidade. Viviane Canziani, Health Coach, muito obrigado por todas essas informações, grande abraço. Muito obrigada, eu que Até a agradeço. próxima. Até a próxima. O programa Cidadão Tropical já acabou, domingo que vem tem mais.